Podcast da Microdata Sistemas, que bacana, hein? Eu sou a Denise, para quem não me conhece, né? Estou conhecendo aqui pessoalmente o Medina, é um prazer ter você aqui, Medina, e espero que tenhamos outras oportunidades, né? E eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você, né? Que na verdade não é bem uma pergunta, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da Texel, falasse um pouco sobre você, grande parceira da Microdata Sistemas já há um bom tempo, né? Primeiramente, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de a gente estar conversando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Medina, mais conhecido por Medina, o nome de guerra, né? Bastante tempo. Coincidentemente, eu já passei pela Microdata, eu já estive trabalhando na Microdata por 3 anos, lá por volta de 95. Então, eu vim da área de desenvolvimento, tá? E por volta do ano 98 eu saí, fui para São Paulo, e nessa época eu migrei completamente da área de desenvolvimento para a área de infraestrutura. Depois eu voltei para a Americana para trabalhar junto com o Marco, para atender um cliente específico, né, que foi um parceiro muito grande nosso nos últimos tempos, que é a rede do supermercado São Vicente. E a gente acabou crescendo ao longo desses 22 anos que eu estou junto. A Texel tem 27 anos de existência, né? Mas eu estou na Texel há 22 anos e a gente veio crescendo e conquistando outros clientes, inclusive alguns clientes em comum com a Microdata, né, onde a gente é parceiro lá de longa data já. E estamos no mercado, onde nosso foco principal é infraestrutura, tá, e sustentação e suporte da estrutura dos nossos clientes. A gente costuma dizer que, de certo modo, a gente acaba sendo o TI de alguns dos nossos clientes. Aquele que não tem o pessoal da equipe de tecnologia, a gente acaba cuidando desse cliente dessa maneira. Oh, que bacana. E olha, agora eu tenho mais certeza que eu trouxe a pessoa certa para falar desse tema, que é o Cloud Computing, né? Mesmo para quem trabalha com tecnologia, às vezes esse conceito é um pouco confuso, né? Às vezes as pessoas até, você conhece esse conceito? Conheço, mas pero no mucho, né? Às vezes as pessoas não têm assim uma abertura para aprofundar um pouquinho. Então eu gostaria que você explicasse para a gente, Medina, o que é esse conceito, né, do Cloud Computing, como ele começou, conta um pouco a história dessa ideia e de como ela está atualmente. O conceito surgiu por volta de 1997. Basicamente, ele se refere a você ter acesso aos seus dados, às suas aplicações sendo executadas em um provedor e você acessar esses dados através da internet. Esse período que a gente passou na pandemia, inclusive, transformou algumas empresas, fez com que algumas empresas tivessem que liberar os seus dados para acesso por os seus colaboradores. E, de certo modo, o que essas empresas acabaram criando? A sua nuvem própria, a sua nuvem privada. Então, o conceito de nuvem nada mais é do que você ter acesso aos seus dados, os seus dados serem executados em um computador remoto. Então, para o colaborador que estava trabalhando em casa, não fazia diferença se ele estava acessando uma área em nuvem ou uma área dentro da própria empresa. Portanto, ele estava acessando via nuvem. O que as empresas fizeram, como disse, foi criar sua nuvem privada. Tá? Dentro da camada de nuvem, você tem alguns serviços que os provedores oferecem. Existem diferenças entre os provedores. Existem provedores que fornecem apenas a aplicação, a camada de aplicação, como serviço, que seria o caso da Microdata. Ela pode oferecer o que eles chamam de software como serviço. Tá? Tem algumas empresas, alguns provedores que fornecem o que eles chamam de IaaS, que é Infrastructure as a Service. Infraestrutura como serviço, que seria o caso, por exemplo, da Amazon. A Amazon ela oferece uma parte do serviço dela, do que eles provêm, é justamente o IaaS. E algumas outras, que acho que seria um intermédio entre as duas soluções dos dois serviços, que é o PaaS, que é uma plataforma como serviço. Diferencia um pouquinho porque quando você está com o PaaS, você está falando de aplicativos móveis, o seu dado em algum lugar sendo tratado por uma outra empresa, ou seja, são características diferentes que são aplicadas em cada um dos modelos. Tá? Dentro ainda dessa estrutura de cloud, você tem o conceito de
colocation, que aí seria, por exemplo, uma empresa fez um grande investimento, gastou muito com computadores, está dentro do tempo do período de garantia, só que a infraestrutura do prédio, ou ela passou por uma mudança, ou ela precisa crescer por alguma razão, vai para um outro prédio. Ao invés de montar todo o background para montar a infraestrutura tecnológica, que é onde você tem que tomar os devidos cuidados com relação a ar-condicionado, energia elétrica, toda essa estrutura base para alta disponibilidade do ambiente, ao invés da empresa ter que se preocupar com isso, ela vai pegar os computadores dela e levar para dentro de um provedor. Então, todo o background, toda a estrutura por trás, ar-condicionado, link redundante, energia elétrica redundante, tudo isso, o provedor vai oferecer, vai fornecer para você. E você leva o teu computador lá dentro e eles hospedam o teu computador. Tá? Isso é o conceito de colocation. Medina, existe uma preocupação muito legítima das empresas, que não é de hoje, sempre existiu, mas que foi intensificada agora com as questões da Lei Geral de Proteção de Dados, que são os famosos vazamentos, né? Alguém de repente ter acesso às informações da minha empresa, seja um concorrente, seja uma pessoa mal intencionada, né? Como é que é essa questão em relação à cloud? É seguro deixar as minhas informações numa estrutura como essa? Antes de falar sobre a segurança de cloud, eu gostaria de fazer uma observação com relação à LGPD. Tá? Quando mencionam LGPD, o pessoal fala Lei Geral de Proteção de Dados. Puxa, está relacionado à tecnologia. É impressionante, mas uma pequena parcela está relacionada à tecnologia. A tecnologia é uma das ferramentas, um dos meios pelos quais os dados estão sendo guardados. Né? Então isso é importante de enfatizar, principalmente para quem está ligado com a alta gestão da empresa, porque o dado ele pode estar num papel e a Lei Geral de Proteção de Dados ela atinge processos da empresa. Tá? Então isso é extremamente importante que esteja atento. A gente pode tratar disso num outro assunto que eu acho que é pertinente. Com relação à proteção da nuvem, hoje, com toda a estrutura que os provedores dispõem, que oferecem para os clientes, eu acredito que na questão de segurança, você esteja mais protegido dentro de um provedor do que dentro da sua própria empresa. Quando você fala de proteção, não adianta pensar só na questão, no aspecto lógico. Porque quando você pensa em proteção do dado, você tem que pensar na camada física também. Por exemplo, aquele cliente que tem um único servidor dentro da empresa. Você acha que ele está mais protegido do que aquele cliente que está dentro de um provedor que tem toda uma estrutura de alta disponibilidade? Com 99, vários noves depois da vírgula? Certo? Então, a proteção também está relacionada à camada física. Como é que está a estrutura elétrica da empresa? Como é que está a estrutura de sistema de resfriamento, temperatura, onde está hospedado o seu servidor? E como disse, muitas vezes você tem um único servidor. Qual que é a estratégia de backup que você tem caso dê um problema no seu servidor? Todos esses cuidados, dependendo do serviço que você contrata em um provedor, todos esses cuidados saem da responsabilidade da empresa e passa para a responsabilidade do provedor. O único cuidado que você tem que ter é com o teu dado. Ainda com relação a essa questão, quando você monta uma estrutura, obviamente que depende, são modelos distintos, cada modelo tem a sua particularidade, mas normalmente um modelo bem estruturado, o que você cria dentro de um provedor, porque o provedor, o que ele proporciona para você? Ele compartilha recursos, são diversos computadores ligados entre si, que é um grande cluster de computadores. Então, memória, processador, disco são compartilhados entre si. Por que é viável a nuvem em alguma circunstância? De repente, no momento que um cliente da Microdata está executando um relatório de peso, ele está consumindo bastante recurso daquele servidor. Em um outro momento que ele está só lançando um pedido, ele está consumindo pouco recurso. E outras empresas estão intercalando o consumo do recurso. Isso que é o ponto importante da nuvem, por isso que ela acaba se tornando viável. Mas quando você monta essa estrutura, dependendo da maneira como você monta,
apesar de ele estar em um grande cluster, o que é criado para cada empresa é como se fosse uma bolha exclusiva daquela empresa. Os computadores que fornecem o serviço para aquela aplicação, digamos para um sistema da microdata, o banco de dados, a camada de aplicação e os dados relacionados a isso ficam fechados dentro de uma bolha. E essa bolha tem uma ligação com a empresa. Então, se houver o risco de um ataque, possivelmente esse ataque vai partir do lado da empresa, onde muitas vezes não tem o devido cuidado com relação à estrutura, que, por exemplo, vou citar um exemplo bem prático, a gente encontra isso ainda, estações rodando o Windows 7, que já foi descontinuado há bastante tempo, a gente sabe dos riscos de vulnerabilidade que essas estações têm, ou então daquele cliente que vem com o celular, que você não tem procedência nenhuma daquele celular, e conecta na rede Wi-Fi da empresa, que é a mesma rede Wi-Fi onde está o seu servidor. Certo? Então a proteção ela tem que existir do lado dos servidores, estão na camada de rede dos servidores, ou seja, que onde ele está lá dentro da estrutura do provedor, mas ele tem que existir também do lado da infraestrutura dos back-ends, tanto celular quanto estações. Puxa vida, Medina, eu já estou aprendendo um monte de coisas aqui, viu? Essa questão do celular aí é bem interessante. Agora, como você já tem muita experiência, pelos cases que você já viveu, quais são as vantagens e desvantagens de você ir para uma estrutura cloud? A principal vantagem que eu considero é a questão da alta disponibilidade e continuidade do negócio. A gente, na Texel, a gente sempre teve a filosofia de implementar soluções de alta disponibilidade para os nossos clientes, independente deles trabalharem em nuvem ou não. Tá? Então, esse cuidado a gente sempre teve. Por quê? É só você fazer a seguinte pergunta, você como gestor da área, fazer o seguinte questionamento. Qual é o impacto da tecnologia dentro do meu ambiente? Por muito tempo, as empresas elas se sustentaram em dois principais pilares, que eram os pilares de pessoas e processos, certo? E hoje, a base para que esses dois pilares se sustentem é tecnologia. Se você trouxer isso para um organograma simples, organograma padrão que a gente está acostumado, normalmente você via o departamento de TI pendurado lá embaixo do setor financeiro. E qualquer departamento que parasse, ou até mesmo o setor de tecnologia, na área de tecnologia, que por alguma razão ele fosse interrompido, até pouco tempo atrás, você poderia emitir uma nota, nem vou falar da datilografia, podia emitir a nota na impressora e o caminhão sair com essa nota e seguir. Hoje, se a infraestrutura está parada, o caminhão não sai. Então é extremamente importante entender qual é o impacto da interrupção da tecnologia no teu ambiente. E no caso de uma interrupção, quanto tempo você demora para colocar o teu ambiente em pé de novo? Certo? Entendendo isso, você vai poder mensurar o quanto custa para você o teu ambiente parado. E aí você para de olhar para preço e olha para valor. Quando você leva para um provedor, todo o cuidado com a proteção da infraestrutura faz parte do serviço que ele oferece. Então você vai para um data center que eles têm dupla camada de proteção, são geradores em redundância, são links em redundância, servidores em redundância, então a probabilidade de um ambiente desse parar é próxima de zero. Não vou dizer que não para, né, porque você vai ter um ponto, acho que é o ponto crucial, que você vai ter uma dependência do lado da empresa, uma dependência muito grande dos seus links de internet. A gente sabe que melhorou bastante isso, o nosso índice de problema, na grande maioria dos nossos clientes, nosso índice de problema com a queda de link de internet está muito pequeno. A gente já não vê tanto como acontecia antes. E até porque as aplicações foram mudando e hoje é possível você acessar a tua camada de aplicação dentro de um provedor através do celular, mesmo por uma rede 3G. Né? Uma rede de dados, 4G, 5G, que seja. Então o dado fica acessível. Portanto, é importante quando você pensa em tirar os seus dados de dentro da empresa, é pensar... Eu acho que você não consegue fazer um depara, você não consegue copiar o que tem dentro da estrutura local, on-premise, e mandar para a cloud. Você tem que preparar o teu sistema para funcionar em cloud. Isso é extremamente importante. Mas uma vez que você estrutura isso dessa forma e você leva a tua aplicação devidamente dimensionada e preparada,
ela vai estar acessível, é óbvio, você vai ter que ter planos para recuperação do teu ambiente, para acesso aos seus dados, no caso de uma indisponibilidade de um link, por exemplo. Eu tenho o caso de cliente que ele tem lá um 3G que fica lá próximo da máquina para emissão de nota. É a redundância dele, onde ele atua, só chega um provedor. E se aquele provedor parar, o plano B dele é botar um 3G no computador e fazer a emissão da nota, que é o ponto crítico para ele. Então, é sempre pensar em estratégias de redundância de alta disponibilidade. Tá? Então, a maior vantagem da nuvem que eu vejo é essa. E a desvantagem, como eu disse, é depender do link de internet e também a questão de planejamento financeiro. Tá? A nuvem, dentro de uma estrutura de nuvem, dependendo do modelo que você contrata, ele pode ter uma precificação fixa, onde você sabe todo mês quanto que você vai pagar, mas ele pode ter uma precificação flexível, que é o caso da contratação do serviço da Amazon, AWS. E lá, cada dado, cada informação que transita, cada vez que você consome processador, que você consome memória, que você consome disco, isso é cobrado. Tá? A entrada e saída de dados é cobrado. Imagine um grande centro, um grande magazine que vai estar trabalhando, por exemplo, com a Black Friday agora. A camada de processamento, o trânsito de dados, excede muito aquilo que ele está acostumado ao longo do período do dia. Isso é um ponto importante, acho que é bom observar isso também. Até na questão da flexibilidade. Imagina para aquelas empresas que vão atuar agora no Black Friday. Se elas tivessem que comprar os computadores para atuar agora nesse período. Um único período que excede muito aquilo que eles estão acostumados ao longo do ano todo. Então você teria que comprar o computador para essa data. E depois, ao longo do ano, o que você vai fazer com aquilo? O recurso que você comprou, processador, memória, disco, vai estar tudo rodando, usando lá 2%, 3%, 5%, 10% do que você comprou. Ou seja, é recurso que você pagou e você não está usando. E na nuvem, quando você contrata isso na nuvem, você contrata essa elasticidade. Então você contrata o recurso com base na tua demanda. Então, antecipadamente, acredito que agora as empresas estão se preparando para Black Friday e um dia antes eles sobem os recursos dos servidores, sobem recursos de link, o cliente vai ser bem atendido, ao final do processo ele volta de novo à estrutura que ele precisava de acordo com a demanda que ele tinha anteriormente ao processo. Então, essa elasticidade da nuvem ela é vantajosa. Então, camada de segurança e alta disponibilidade, além da elasticidade, são os pontos principais. Bom, Medina, agora vamos falar sobre aquela parte difícil, né? Que são os custos. Lógico, né? Deu para perceber as vantagens, né, envolvidas, são enormes. Agora, nós sabemos que existem as questões financeiras envolvidas, né? Como que eu, sendo um empresário, uma empresária, eu consigo identificar que chegou o momento ideal para eu colocar as minhas informações ou meu processamento na solução cloud, né? Como que eu faço essa relação custo-benefício? Quais são os indicadores que eu devo analisar? Acho que o entendimento de levar a sua estrutura para a nuvem é quando você, de fato, entende a importância do impacto da tecnologia no teu ambiente. E aí a questão de preço, na hora de você mensurar isso, tem outro aspecto que eu considero, que é o seguinte: qual é o teu core business? Qual que é o teu negócio principal? Não é a tecnologia. Não vou dar o exemplo dos clientes da Microdata, que tem como core business a área têxtil. Tá? Então não faz sentido você montar todo um aparato tecnológico, sustentar todo um aparato tecnológico para suprir a tua demanda de tecnologia. Então, em determinadas situações, levar a sua estrutura para a nuvem é viável, é importante. Se você considerar ainda aspectos relacionados a licenciamento, os custos operacionais, custos de aquisição e sustentação das máquinas, porque eu vejo, em alguns casos, clientes rodando com o computador aí, rodando há mais de 8 anos, 9 anos, 10 anos. E muitas vezes pode acontecer com uma lâmpada, você desligar e ele não ligar mais. Tá? Então, essa questão acho que é um ponto extremamente importante para ser considerado. E com relação à equipe tecnológica, que muitas empresas dispõem dessa equipe, é usá-los como ponte, porque muitas vezes essa equipe ela tem o conhecimento do negócio, ela tem o entendimento do negócio,
mas ela fica só com olhos cuidando só da tecnologia. E quando você leva isso para a nuvem, essa equipe pode ser a ponte entre os recursos tecnológicos e o negócio. Outro ponto que eu observo com frequência, quando eu faço contato com meus clientes, que eu digo que a tecnologia, ela é como o ar que a gente respira, ela já faz parte da empresa, ela já está embutida nas coisas, então ninguém olha mais para ela, até que você percebe, uma hora numa interrupção, você percebe que ela está fazendo falta. Tá? Então acho que é importante ter esse entendimento do quanto que ela faz, qual que é o impacto que ela vai causar para você e mensurando isso, mais as questões de sustentação do seu ambiente, todas essas informações vão ser a base para você avaliar se é a oportunidade de levar para a nuvem, se é o momento ou não. Medina, agora me diga uma coisa, digamos que eu seja a pessoa que trabalha numa tecelagem e responsável pela emissão das notas fiscais. E durante, como você citou, 8 anos, a minha empresa teve por estratégia manter o servidor dentro de casa. E num determinado momento, os proprietários resolveram mudar essa estratégia e levar o processamento para a cloud. Que diferenças que a Denise vai sentir na hora de fazer o trabalho dela? A mudança ela vai ser mais para positiva do que para negativa. É lógico que toda mudança ela tem impacto. Toda vez que você lida com alguma mudança, ela vai de alguma forma impactar o dia a dia do colaborador. Mas até o que a gente passou agora na pandemia. Durante a pandemia, muitas empresas foram obrigadas a deixar o seu colaborador em casa e o e-mail, onde que o e-mail corporativo estava? Dentro do computador que estava lá dentro da empresa. Então ele tinha, qual a opção que a empresa tinha? Liberar um acesso do computador de casa para dentro da empresa ou pegar o computador da empresa e levar para casa do colaborador. Então tivemos esses dois cenários. Na questão da segurança, você estava ligando um computador da casa da pessoa, que muitas vezes você não tinha informação nenhuma de qualidade, de segurança, atualização, update, antivírus, estava ligando dentro da empresa. Então, você trazia um risco nesse sentido. E performance de rede e tudo mais, você imagina, dependendo do quanto de e-mail que você tem trabalhando por um link, pode ser pesado, pode atrapalhar a performance. E quando você leva isso para a nuvem, como eu já mencionei, o ambiente de nuvem devidamente preparado, talvez a performance, acredito eu, que a performance vai ficar melhor. Haja visto essa questão, como eu disse, do próprio e-mail, hoje a maioria dos colaboradores, onde a gente, durante esse período da pandemia, muitos dos nossos clientes, eles migraram a sua estrutura para a plataforma Microsoft 365, tá? Que contempla diversas ferramentas. E uma das ferramentas é a ferramenta de e-mail. E hoje, esses colaboradores podem ter acesso ao e-mail corporativo, com seus devidos controles, horário, uma série de recursos envolvidos, né? De limitações envolvidas, inclusive, mas ele consegue acessar o e-mail através do celular. Então, a ida para a nuvem, nesse sentido, ela foi positiva. Certo? Então, eu acredito que vai trazer mais ponto favorável do que o oposto. Muito bom, Medina. Olha, muita informação importante você está compartilhando aqui com a gente. Agora, voltando para a Microdata especificamente, que disponibiliza uma solução de ERP, né? Solução de gestão integrada, que passa por praticamente todas as áreas da empresa, sustenta o negócio, né? Você acredita que a solução cloud é uma boa opção para alguém que trabalha com ERP? É óbvio que temos que considerar a infraestrutura interna do ambiente dos clientes, né? Que muitas vezes o cliente olha para o software, ele olha para aquilo que ele está vendo na tela do computador. Eu costumo fazer uma analogia quando eu vou explicar isso para os nossos clientes, eu digo que o sistema, a gestão, as empresas veem o sistema como o azulejo português pintado à mão, importado, a torneira dourada e a pedra importada, e ele quer abrir e sair água. E por trás está toda a camada de infraestrutura, que é encanamento, o esgoto, a caixa d'água. Então muitas vezes a gente se depara com uma situação onde a caixa d'água está lá pendurada por um toco de madeira, é uma caixinha pequena, que não está sustentando, não está comportando a demanda daquela torneira, mas ainda assim há um investimento na camada de software e não há
um cuidado com a camada de infraestrutura. E óbvio que isso, dependendo da condição, isso vai impactar diretamente no negócio. E quando você tem uma estrutura dessa, um RP do porte da Microdata, sendo executado em uma plataforma, em uma estrutura que tem todo esse cuidado, todo esse background, certamente haverá os ganhos de, como eu já mencionei, de alta disponibilidade e desempenho. Tá? Inclusive, nós estamos, nesse momento, já está em andamento, um projeto piloto, onde nós estamos testando o sistema da Microdata para 2 clientes em comum que a gente tem, na estrutura em cloud. Nós estamos no processo de validação, nós estamos no processo de homologação e, se o cliente aprovar, possivelmente a gente vai acabar virando a chave e encerrando o sistema interno e levando tudo para a nuvem. Olha, não foi um podcast só, foi uma grande aula. Eu só tenho gratidão por você ter disponibilizado esse tempo para ter essa conversa. Eu espero que tenhamos outras sobre outros assuntos, porque foi muito bacana. E queria dizer, né, para os clientes que temos em comum ou não, né, que a Microdata já tem essa parceria com vocês e que qualquer cliente que queira falar sobre cloud, queira estudar essas possibilidades todas, que eu, Denise, né, como representante da área comercial da Microdata, estarei à disposição e fazer trabalhos com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Poxa, Denise, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando dessas informações com vocês. A gente também se coloca à disposição dos clientes, que eu acredito que esse tempo não é suficiente para a gente se aprofundar, né? Então, nós estamos disponíveis para conversar, para esclarecer, sem quem tiver alguma dúvida, e se aprofundar mais no tema e ajudar na tomada de decisão, se mantém o ambiente on-premise ou já está em condições de fazer uma virada para a cloud.